O que significa algo crescer exponencialmente? Nossa dificuldade em entender como isso funciona se dá por um simples motivo. As pessoas não estão acostumadas a produzir e nem a pensar de forma exponencial. Não é da nossa natureza. Nosso próprio crescimento é linear, ou seja, é gradativo, de grão em grão, e é por isso que a ideia de algo ser pequeno hoje e se transformar em algo colossal em apenas 5 dias causa estranhamento. Crescimento exponencial é quando um número específico é multiplicado diariamente e se torna a base de multiplicação no dia de amanhã. Assim, cresce rapidamente e parece se tornar incontrolável ou exponencial. Isso significa que, à medida que a quantidade aumenta, aumenta também a taxa na qual ele cresce. É o mesmo efeito geométrico que os juros compostos têm ao multiplicar o dinheiro. Quem investe atinge níveis de riqueza que os outros são incapazes de acreditar. Com relação ao crescimento do impacto do coronavírus e de outras pandemias, o que causa os novos casos é a existência de infectados em contato com pessoas saudáveis. Dessa forma, mais incontrolável se torna a curva de impacto total, afetando milhões de pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde. Em outras palavras, uma pessoa infectada poderia transmitir a doença para 2 ou mais pessoas, que transmitiriam para outras na mesma quantidade, resultando em um crescimento exponencial no número de casos confirmados. Entender o conceito é o primeiro passo para descobrir como ele pode ser interrompido, tomando ações preventivas ou reativas que impeçam o crescimento em situações de risco, como é o caso da curva de crescimento do coronavírus em 2020. E aí, galera, tudo certo? Seguinte, Basílio aqui para ter uma conversa com vocês, uma conversa absurdamente séria. Nós estamos aí vivendo um surto de uma pandemia, né, do coronavírus aí no mundo inteiro. Conhecimento nunca é demais. Então, o que eu vim aqui fazer? Eu vim aqui para mostrar para você um pouquinho de como que se comporta o coronavírus, mas só que fazendo uma análise matemática. Tá joia? Seguinte, imagine a seguinte situação hipotética. No primeiro dia em que foi diagnosticado os primeiros casos, no primeiro dia, você tem uma pessoa infectada só. E aí, de repente, a cada dia que passa, você dobra o número de pessoas infectadas. Então aqui você tem uma, e de repente no segundo dia você tem 2. Aí no terceiro dia você tem um dobro de 2, que são 4 pessoas. No quarto dia você tem um dobro de 4, que são 8 pessoas. E assim sucessivamente. Porque cada um vai disseminando para os demais, né? Entendeu? E é lógico, a gente não dissemina porque quer. A gente dissemina por não ter conhecimento ainda de como que está funcionando a brincadeira, se está doente, se não está. E aí, sem querer, a gente acaba infectando outras pessoas. Mas enfim, eu coloquei aqui para poder ilustrar melhor. Perceba que, no fundo, 1, 2, 4, 8, 16, 32 são exatamente potências de 2. Eu estou considerando aqui uma progressão geométrica de razão 2, porque fica mais fácil de mostrar para você e de você ter uma percepção do quanto que a progressão geométrica cresce. Dá uma olhada só. No dia 1, você tem uma pessoa só, que é 2 elevado a 0. No segundo dia, você tem 2 pessoas, que é 2 elevado a 1. No terceiro dia, você tem 4 pessoas, que é 2 ao quadrado. No quarto dia, você tem 8 pessoas, que é 2 ao cubo. No quinto dia, 2 elevado a 4. No sexto dia, 2 elevado a 5. Então perceba que o expoente da potência sempre vai ser uma unidade menor do que a quantidade de dias que se passou. Sendo assim, imagine um mês com 31 dias, o próprio mês de março. Né? Um mês com 31 dias significa dizer que ao final do mês nós chegaríamos a 2 elevado a 30 pessoas infectadas. Isso se fosse todo mundo lá irresponsável, sair passando para todo mundo, sair espirrando um na cara do outro, entendeu? Aí iria acontecer isso daqui, né? Agora só tem uma coisa, para você ter uma noção do quão grande que é 2 elevado a 30, 2 elevado a 30 é multiplicar o fator 2 por ele mesmo 30 vezes. Gente, ao invés de multiplicar 30 vezes, vamos separar? Multiplicar 10 vezes, depois 10 vezes, depois 10 vezes. Por quê? Porque 2 a décima é um valor conhecido, que é 1024. Questão de memória, de computador, essas coisas todas. Então, 2 a décima vezes 2 a décima vezes 2 a décima é 1024 vezes 1024 vezes 1024. De repente você começa de 2 em 2, você não dá nada, né? Ah, pouca coisa, rapinóia. Pouca coisa, rapinóia, bicho. Uma progressão geométrica, ela cresce de uma maneira assustadora. É por isso que a gente vê aí nos jornais o tal do crescimento exponencial. É por isso que estão colocando aí, é por isso que está todo mundo se preparando para uma explosão na quantidade de casos. Por quê? Porque a progressão geométrica, ela cresce de uma forma muito acentuada mesmo. O modelo matemático que descreve a propagação de um vírus
tal como o coronavírus, Covid-19, é o modelo de crescimento exponencial. Basicamente significa que a cada dia você vai ter uma quantidade de infectados que é igual ao dia anterior, multiplicado sempre por um mesmo número. Esse número precisa ser maior que 1 para que você tenha um crescimento de fato. Nesse vídeo eu vou te mostrar esse modelo em detalhes, de uma maneira didática, que você consiga entender com toda certeza. E vou mostrar também como medidas simples são muito importantes. Vou mostrar isso matematicamente, por A mais B. Você vai ver ali através da fórmula. A primeira coisa interessante a falar de um modelo de crescimento exponencial é o quão surpreendente ele pode ser. Imagina esse caso que é muito simples, talvez o caso mais básico que exista. Num primeiro dia você tem um contágio de 2 pessoas, e aí você vai sempre multiplicando isso por 2, tá bom? Então no segundo dia você tem 4 pessoas, no terceiro dia você tem 8, no quarto dia 16 e no quinto dia, 16 vezes 2, 32 casos. E aí você pode pensar, não está tão mal assim, os números são pequenos, né? Só que aí olha o que acontece. No 10º dia, você já vai ter 1.024 casos. Ao final do mês, no 30º dia, você vai ter mais de 1 bilhão de casos. É impressionante, é surpreendente, como eu tinha te falado, né? Bom, se você já passou pela primeira série do ensino médio, você já ouviu falar de função exponencial. E eu vou te mostrar agora na prática que, pelo menos do início do paciente 1 até um dado momento, de fato, o crescimento dos contaminados, dos infectados, é dado por esse modelo. Então vem aqui comigo. Bom, pessoal, apenas para dar um rápido embasamento, vamos lembrar aqui o que é uma função exponencial. Uma função exponencial ela tem esse formato padrão, que é f de x igual a k vezes a elevado a x. Como eu estou pensando num modelo crescente, o a precisa ser maior que 1, tá bom? E o seu gráfico tem esse formato padrão aqui que está em rosa, tá vendo? Então esse aqui é o jeitão que a função exponencial tem. Então você tem que entender que o modelo exponencial, ele é isso, você está sempre multiplicando por o mesmo número. O crescimento de casos, ele atende, pelo menos em termos de aproximação, ao modelo exponencial que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Bom, pessoal, esse gráfico aqui, eu vou passar até o link desse site. Esse site é bacana pra caramba, te dá diversas informações a respeito do coronavírus. Esse gráfico aqui é dos casos totais fora da China, tá bom? Total case outside of China, né? Então, olha, é bacana pra caramba, você pode interagir aqui, ele vai te mostrando, tá vendo? Então, em 22 de janeiro você tinha 9 casos, em 23 de janeiro você tinha 15 e por aí vai. O começo, ele é meio desordenado, mas logo você observa que, olha aqui, ó, olha o gráfico, gente, modelo exponencial, muito similar ao desenho que eu acabei de mostrar para vocês, né? Isso é bacana pra caramba, tá? Então, como te falei, para que ele seja, não exatamente, né, pessoal, mas para que ele seja aproximado para um modelo exponencial, a ideia é que ele tem que sempre estar sendo multiplicado por um mesmo número. Então, por exemplo, o 2055, que é em 23 de fevereiro. Eu pude observar que esse número que está sendo multiplicado, claro que varia um pouco, porque o modelo vai ser sempre uma aproximação e não exatamente igual, né? Porque existem muitas outras variáveis envolvidas nessa questão toda. Mas ele é por volta de 1,2, tá? 1,21, por exemplo. Vamos botar 1,2 só para arredondar. Então, quando eu multiplico aqui por 1,2, a gente vê que 2055, que eu acabei de multiplicar por 1,2, foi para 2.466 e observa lá 2.429. Um valor aproximado, claro. Se eu multiplicar por 1,2 novamente, eu vou para 2.959, quase 3.000, né? E ali, na situação real e concreta, 2.700 e pouco. Então, multiplicando de novo por 1,2, eu fui para 3.500, quanto a situação real ali, 3.300, né? E por aí vai, a gente vai observando que de fato essa é uma boa aproximação para o que aconteceu na realidade, um bom modelo, né? Fui para 4.261, olha, agora aproximou bem. Na situação real, você foi para 4.288. E por aí vai, tá? Vão haver pequenas alterações, mas vai gerar em torno de 1,2. Então, a gente tem que, né,
que aconteceu de fato, pelo menos fora da China, foi isso, uma exponencial, onde você foi sempre multiplicando por 1,2, tá certo?